Sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Ângela Maria Reis della Corte Guimarães Pacheco, com o tema Parentescos Atuais, Mágoas e Rancores em Família. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal, cujo tema hoje é Parentescos Atuais e Mágoas e Rancores em Família. Meu nome é Ângela. Vamos, antes de começarmos a tratar de um tema que é muito apropriado a todos nós, já que todos nós temos família, nem que seja adotada, vamos buscar nos acalmar um pouco, respirarmos bem profundamente, aliviando os nossos corações de todas as nossas tribulações, preocupações e nos conectando com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Celestial, na certeza que nesse momento Ele nos envolve com todo o seu carinho, com todo o seu amor e que nos proporcione, neste momento, uma melhor iluminação, discernimento sobre o tema que teremos hoje, sobre a nossa reflexão. Que assim seja, Pai, que possamos hoje usufruirmos dos seus ensinamentos, que possamos entender um pouco mais das suas leis, das suas verdades. Que assim seja. Bem, começando, parentesco. Vamos tentar entender um pouquinho, refletir um pouco sobre a importância do parentesco, ou melhor, esse organismo chamado família. Eu busquei trazer aqui hoje 3 abordagens científicas sobre a importância do parentesco em si. Por exemplo, a antropologia. A antropologia é a ciência que estuda o homem, estuda suas crenças, sua evolução, mitos, enfim, procura entender como o homem se desenvolve. E a antropologia ela busca, através das sociedades primitivas, buscar entender esse desenvolvimento, como o homem atua nas sociedades atuais modernas. Pois bem, nas sociedades primitivas não existem organizações políticas como nós conhecemos hoje, na nossa sociedade. Então, o que fundamentava essas sociedades? Os casamentos, o parentesco, a família. Isso não é tão difícil de nós imaginarmos se percebermos que no passado, quando éramos trogloditas, homo sapiens recém-saídos da animalidade, e percebemos que juntos nós éramos mais fortes. Só que com o passar do tempo, nós percebemos que para se manter essa ligação, tinha que ter algo na sociedade que desse essa coesão, esse interesse no homem ficar e se manter num lugar só. Por exemplo, como vai manter vários homens ali, cheios de testosterona, extremamente arredios, agressivos, para uma plantação? Enfim, descobriu-se o quê? As alianças. Alianças através do quê? Do casamento. Assim, a antropologia, ela entende o parentesco como uma causa, é a causa de um processo social. E, claro, junta-se várias pessoas, o que acontece? Intrigas, animosidades, brigas e as encrencas dentro da própria família. Na antropologia, elas eram tidas como o quê? Como jogos de poder. Porque isso atrapalhava. Imaginemos, alianças, passar história, o contexto, as descobertas, a história oral, enfim, a família cumpre um papel extremamente importante para a antropologia. Ok, não vamos nos aprofundar muito, é só para nós trazermos uma breve abordagem de cada ciência. A sociologia, por exemplo, ela
estuda, claro, a sociedade. Mas o que da sociedade? Funcionamento da sociedade. Contrariamente à antropologia, que entende a família, o parentesco, como uma causa social, a sociologia não. A sociologia já entende a família como um fenômeno social. Nossa, mas por que um fenômeno? Fenômeno porque na sociedade, a nossa sociedade, ela se pauta em relações de troca. Tudo na sociedade se pauta em relação de troca. E a família não. A família, ela se pauta em quê? Em sentimentos, na subjetividade de sentimentos e emoções. E por que surge isso? Então, para a sociologia, a família ela surge a partir de emoção, de sentimento. É o querer ficar junto. E por que é estudada? Ora, se dentro desse organismo social não se há uma harmonia, não se tem um respeito, como será que esse indivíduo vai aceitar regras e disciplinas na sociedade como um todo? Dá para entender por que ela é importante para a sociologia também. E para outra ciência, mas também muito importante, a psicologia. A psicologia é a ciência que estuda a psique humana, a mente humana. Claro que a família, parentesco, não poderia ficar longe disso também. Por que a família seria importante para estudar a psique humana, a mente humana? Exatamente porque é na família nuclear que nós temos os nossos primeiro contato com sentimentos, com emoções e construímos arquétipos. Que arquétipos? Arquétipo de que é homem, o que é mulher, o que é pai, o que é mãe. E é dentro da família que também, infelizmente, se constroem os primeiros traumas. Enfim, a família é extremamente importante para se estudar a personalidade, como a pessoa se desenvolve, como ela se apresenta perante a sociedade. Nós daqui a pouquinho podemos nos aprofundar um pouco mais nessa questão das máscaras, das personas, mas por hora isso é o suficiente. Em relação ao espiritismo, que também é ciência, filosofia e religião, a família é importante? Extremamente importante, porque é exatamente na família é que são recepcionados os espíritos. O principal instrumento da nossa evolução é a reencarnação. Para podermos reencarnar, estamos onde? Quem que vai nos recepcionar? Quem que vai estar disposto a nos acolher? Essas benditas almas que serão nossos pais. Mesmo que sejam pessoas que às vezes não conseguem assumir com tanta responsabilidade a paternidade, a maternidade, mas eles já têm o nosso respeito, um mérito gigantesco de ter se predisposto a receber esses espíritos. Então, para o espiritismo, a família é realmente um órgão sagrado, no sentido e que merece total respeito. Porque é ali, no núcleo familiar, que nós vamos poder trocar experiências, poder evoluir, ter as experiências com o resto da sociedade, enfim. Mas tudo bem. A palestra de hoje mesmo, a nossa reflexão era parentescos atuais. Então, muitos devem estar se perguntando, e daí? E aí, quem são meus pais, meus irmãos? Quem é o parentesco? Vocês vão dar a resposta? Sim. Quem são? Ora, isso aqui é interessante. Imaginemos, vamos ter que botar um pouquinho para trás. No Espiritismo, nós estudamos o quê?
as verdades divinas, as leis naturais. As leis naturais são várias, que regem o quê? Todo o universo, todas as criaturas. Dentre essas leis naturais, nós temos, inclusive, a evolução, né? Progresso, reprodução, sociedade, enfim, várias. Mas o que nos interessa? Nos interessa que todos nós somos criados por um Deus, pelo nosso Pai. De que forma nós somos criados? É simples e ignorante, isso já é bem falado já há muito tempo. Mas quando a gente fala de simplicidade e ignorância, é o mais alto grau de simplicidade e ignorância possível. Mas não vamos entrar aqui no mérito da questão de desde quando nós somos criados, princípio material, princípio espiritual, estágios em vários reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, ou Homo sapiens sapiens. Vamos a partir do Homo sapiens sapiens mesmo. Tudo bem. Chegamos no Homo sapiens sapiens. E, como bons espíritos ignorantes que somos, né? Quando começamos ali naquelas pequenas sociedades primitivas, o que será que mais acontece? Sermos contrariados, ficarmos zangados, irados. E será que todo mundo tinha, assim, um sentimento de fraternidade, solidariedade fantástico em relação ao seu vizinho? Obviamente que não. Então, com certeza, nos nossos primeiros estágios ali na humanidade, nós com certeza matamos, ferimos, roubamos, fizemos de tudo que era possível imaginar. Principalmente porque, qual que é a nossa principal característica entre todos os Homo sapiens sapiens? Egoísmo. Porque se não fôssemos egoístas, nós não sobreviveríamos. Reparemos os nossos irmãozinhos, os animais ainda, alguns animais, que às vezes a gente oferece um pratinho de comida. Repara que eles têm aquele atavismo de sempre esconder assim o pratinho, com medo de que alguém vai pegar e levar embora, por causa dos momentos de carestia. Porque no início, ali nas selvas, no primitivismo, a gente não tinha garantia de que se ia ter comida amanhã ou não. Então, para nós sobrevivermos, nós precisávamos ser um pouco egoístas. Aí era a questão de sobrevivência, instinto de sobrevivência. Isso também é uma lei. Pois bem, e aí, ótimo. Já Deus criou a gente dessa forma, mas qual que é o propósito de Deus? O que seria o propósito? Criou a gente aí, deixou, largou? Não. Pensemos em nós. Quando nós montamos uma família e temos filhos, qual que é o nosso maior orgulho? Qual que é o nosso propósito com relação aos nossos filhos? Aquele nosso amor. O que nós queremos com eles? Nós queremos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam. Então, aquele conhecimento que nós temos, nós queremos passar a eles e a partir desse conhecimento que eles possam agregar mais e mais e serem felizes, fantasticamente lindos na sociedade. Se nós, que somos tão imperfeitos, pensamos dessa forma, o que será que Deus, o Pai, Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, pensaria sobre a sua criação? A mesma coisa. O que Ele quer? Que nós sejamos felizes. Só que para que nós sejamos felizes, nós precisamos o quê? Termos conhecimento. Nós precisamos entender o processo. E não adianta falar, não, vou abrir a cabeça dele e colocar todo o conhecimento. Será que é assim? Não. Como que a gente faz com os nossos filhos? Quando eles erram? Às vezes a gente até deixa botar o dedinho na tomada para entender que a tomada ali é perigosa. Nosso Pai faz a mesma coisa. Ele também permite que nós tenhamos liberdade de agir para que através dos nossos erros nós possamos consertar, nós possamos entender que essas atitudes, essas ações também não são convenientes para nós, para a nossa própria felicidade. Então Ele nos deixa livres para desenvolvermos. Tá, e o que isso tem a ver com parentesco? Ora, tudo. Imaginemos que aquelas pessoas que nós maltratamos, que nós ferimos, que nós prejudicamos, será que a gente conseguiu perceber tudo isso numa só existência? Numa só vida? Infelizmente não. E aquela raivinha, aquele ódio, aquela coisa que nós tínhamos com aquela pessoa, aquele comigo, etc. Será que com a morte,
viramos santos, anjos de auréolas. Não temos mais nada contra ninguém. Infelizmente não é assim. A cada existência que nós nos relacionamos com as pessoas, nós criamos laços de amizade, mas também de inimizade. E isso permanece após a morte também. Só que nós continuamos evoluindo, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas não conseguimos ter experiência suficiente para conseguir olhar para aquela criatura que a gente machucou, que a gente feriu e mudar de ideia. Então, o que Deus, na sua perfeita sabedoria e amor e caridade e misericórdia para conosco, Ele faz? Como se a gente deixar por eles, cada um vai ficar totalmente distante, não vai querer falar com o outro. Porque eu odeio, não perdoo, isso e aquilo. Mas Deus quer que seus filhos se amem. Então, qual é a melhor maneira? Coloca na família. Olha que fofo. É lindo, é fantástico. Ou seja, a família ela serve como um instrumento fantástico de reconciliação. Às vezes, temos em nossos lares pessoas que a gente prejudicou muito. E agora, nós podemos, através do amor, ter a oportunidade de nos reconciliar e amar, sermos afins. Isso que eu estou falando é uma das coisas que pode acontecer. Quem é o meu parente? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Sim, pode ser, sim, uma pessoa que nós tivemos problemas graves no passado. Mas não é que todas as famílias vão ser assim também. A família, ela existe para que o espírito seja recepcionado. O objetivo é ele evoluir, desenvolver. Então, os membros da família são colocados de tal forma para que todos se relacionem, para que haja uma interação em que ele possa evoluir, que ele possa crescer. Então, às vezes, as pessoas são abençoadas e têm dentro do seu núcleo familiar pessoas que são espíritos afins, que nós dizemos, espíritos simpáticos. A família espiritual simpática. O que significa isso? Significa que são aquelas pessoas que nós já temos um laço de simpatia já de outras existências. Então nós nos damos muito bem, somos afins, tem afinidades. Porém, nem sempre é assim. Há núcleos familiares em que nós somos colocados diante de pessoas que não têm esse laço de simpatia logo de cara, que nos são antipáticos. E aí é que surgem os problemas que normalmente nós vemos em grande parte dos núcleos familiares. Pessoas que não conseguem se compreender, que esperam uma coisa e acontece outra, pessoas que não se perdoam, não têm respeito, não têm compreensão, tolerância, enfim. Se a gente for enumerar aqui todas as queixas que cada pessoa tem de seus entes familiares ou de suas famílias, a gente fica aqui décadas. Pois bem, então já descobrimos a importância da família, tanto para as ciências quanto para o espiritismo. Tá bom, isso soluciona o caso? A gente não tinha alguma coisa para ver também? Mágoas, rancores. Tá, é só dizer que temos mágoas, temos rancores. E aí, tem solução para isso? Tudo tem solução. Porque senão a gente não evoluiria. Se nós estamos aqui hoje, significa que nós já melhoramos bastante. Porque lembra, se formos lembrar de como a gente era nos tempos das cavernas, poxa, é uma grande evolução. Então, nós temos chance. E para onde nós estamos indo? Indo para a angelitude. Ótimo. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos tentar pegar a psicologia analítica de Jung. Para a gente tentar entender como é que se processa essa questão de mágoa e rancor. E por que a gente pode sim evitar isso. E pode também eliminar isso. E por que a gente precisa eliminar? Para a gente poder evoluir mais rápido. Por que a gente não pode já partir para a angelitude quanto antes? Melhor para a gente. Bem, enfim. Voltando um pouco para a questão da psicologia.
Lembra que a gente comentou sobre os arquétipos, né? Enfim, imaginemos nós, nascidos aqui numa família, todos assim, recém-desmemoriados, porque a gente não, uma das misericórdias do Pai é essa, é não fazer com que nós nos recordemos de quem nós fomos no passado, pelo motivo óbvio. Porque se a gente se lembrasse de que a gente tinha feito, matei, roubei, ou prejudiquei, ou fiz alguma coisa, não, ou aquele outro que me prejudicou, como que a gente chegaria? Olhava para a cara do nosso irmão ali e falava, poxa, você fez isso? A gente simplesmente ia permanecer no erro, a gente ia continuar irado, irritado e não ia evoluir de forma alguma. Então, por isso que nós não lembramos do que nós fomos no passado. Apesar que nós temos alguns insights, às vezes, do que nós já fomos. Isso todos têm. Mas isso é outra história, numa outra oportunidade. Mas voltemos aqui à questão dos arquétipos. Nós construímos desde criança, nós temos o arquétipo, por exemplo, o ânima, o ânimos e a sombra. O ânima é a representação da mulher para o homem. E o ânimos é a representação do homem para a mulher. Na realidade, todos nós temos sentimentos, ações, personalidades, essas coisas, tanto de homem quanto de mulher, todos nós temos de tudo um pouco, independente da questão biológica. Mas o nosso ser, ele funciona como uma compensação energética. Se nós damos mais importância para uma coisa, a outra fica desequilibrada. Por que eu estou falando disso? Lembra que nós comentamos que também nas famílias a gente acaba criando traumas. Imaginemos uma criança que tem aquela alma de artista e aí resolve pintar toda a parede da nossa casa. E aí chega o seu pai ou a sua mãe e reprime essa criança de tal forma que ela traumatiza. Ela tinha um dom de artes e foi inibida. Essa criatividade primordial, ela acaba sendo retraída e indo para debaixo do tapete do seu inconsciente, que nós chamamos sombra. A sombra em nós, ela na realidade, ela é uma fonte inesgotável de criatividade. Nós temos coisas, temos talentos que nós desconhecemos e fica ali na sombra. Porém, quando a compensação energética está desequilibrada, também vai para esse canto do nosso inconsciente. O que isso significa? Significa que nós criamos máscaras. Para nós sobrevivermos em sociedade, nós criamos os arquétipos de como nós temos que conviver no trabalho, no clube, na escola, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser amigo, namorado, etc. E por aí vai. Só que essas máscaras, elas não podem suprimir aquilo que realmente nós somos em nós mesmos. Então, se criamos uma máscara em que somos totalmente diferentes daquilo que nós somos realmente, aquilo pode criar enfermidades. Então, por exemplo, se nós engolimos muito sapo, como nós dizemos, dentro de casa, a pessoa fala e a gente não fala, então acaba sempre não... Mas o problema é que a pessoa não fala, não responde, mas aquilo é engolido. A pessoa dentro de si é um vulcão e está indo para debaixo do tapete do seu inconsciente. Isso pode uma hora romper de tal forma através até de psicopatia. Então são aqueles casos, às vezes, que as pessoas falam, puxa, mas a tal pessoa era tão boazinha, era tão assim, tão calma, e de repente, puf, deu um tiro nesse, naquele, em si próprio. Era um problema, podia ser um problema de falta de compensação energética dentro das suas personalidades, dentro da sua persona. Pois bem,
E além de... por exemplo, mas o que isso, essas personalidades, esses arquétipos, influenciam também no nosso mal-estar com determinadas pessoas? É aí que Jung diz que nós criamos expectativas, nós criamos projeções, ou seja, nós temos os nossos arquétipos e às vezes nós fortalecemos eles tanto que, por exemplo, eu quero um namorado, eu começo a projetar nesse namorado todas aquelas qualidades arquetípicas que eu tinha dentro de mim. E eu começo, qualquer atitude que ele faz, eu imagino que sejam aquelas qualidades que eu criei, que eu tenho dentro de mim. Não, ele não. Qual o problema disso? Quando passar o fogo da paixão, etc., que nós começarmos a enxergar a pessoa como ela realmente é, nós vamos falar assim, mas como? Beltrano não era assim quando eu casei com ele, Cicrana não era assim, meu pai não era assado, não sei o quê. Na realidade, eles nunca foram. Porque nós criamos a imagem deles através dos nossos próprios arquétipos. Nós projetamos. Nós queríamos que aquilo fosse assim, mas não era. E nós nos iludimos. Então, toda vez que nós criamos expectativas em relação a quem quer que seja, nós vamos nos ferir, nós vamos nos magoar. Então isso é como a psicologia enxerga a nossa relação interna com a sociedade, com os nossos entes, por que nós nos magoamos, nós nos ferimos. Pois bem, dentro do espiritismo, nós nos magoamos da mesma forma. Agora a questão é, nós estamos convivendo com pessoas que muitas vezes são totalmente contrárias a nós. São pessoas que às vezes têm realmente uma dificuldade muito grande de nos aceitar ou nós as aceitarmos. Sim. E como nós vamos trabalhar isso, caramba? Como que a gente pode solucionar isso? Bem, a primeira coisa que o Espiritismo nos diz é: tenhamos compreensão de que todo mundo está no mesmo barco. Todos nós somos iguais. Então, como que Jesus falava? Ele dizia assim: perdoe, ame o outro como a si mesmo. Porque o outro somos nós. Então, se nós temos a consciência de que realmente, olha, todo mundo passou por aquele processo evolutivo, desde a super simplicidade e ignorância até chegar agora, etc. Ou seja, é natural que todos nós erremos. É natural que a gente pise no tomate. É natural que a gente faça caquinha. É super natural. É natural que nós sejamos ainda um pouco egoístas. Claro, a gente vai diminuindo alguns defeitos. É natural que muitos sejam vaidosos, porque ainda estão ali naquela animalidade, sabe, tipo pavão, que tem que se demonstrar, tem que se achar isso ou aquilo, para ser o rei da parada ali. É natural, porque é difícil nós sairmos de determinados hábitos e determinados vícios. É muito complicado a gente sair disso. Então, o primeiro passo para que nós não nos magoemos é entendermos o processo evolutivo. É nós entendermos que todos nós somos iguais e que todos nós temos as mesmas dificuldades. Partindo disso, então nós vamos ser um pouquinho mais tolerantes. Quando a gente olhar para a criatura, vendo ela fazendo algum erro, nós deveríamos pensar assim: puxa, eu também posso ter feito isso, eu já fiz isso, eu também mereço. Da mesma forma que eu gostaria que as pessoas fossem tolerantes comigo, por que eu não posso ser com ele? Mas não é apenas isso. Isso é o primeiro passo, de nós conhecermos o processo evolutivo. Ótimo, nós sabemos que todo mundo é igual, nós sabemos que todo mundo vai passar pelas mesmas coisas, etc. Tá bom. Mas Jesus falou para a gente amar o outro como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como a gente pode amar ou compreender o outro? É aí que está a outra grande sacação. Nós, muitas vezes, nos magoamos, porque, como a psicologia mesmo diz, nós jogamos projeções, nós jogamos expectativas em relação ao outro. Por quê?
Porque nós temos baixa estima. Por que nós temos baixa estima? Porque às vezes a gente não se ama. Porque às vezes a gente não se enxerga como um ser possível, passível de ser amado. E aí é que está a questão. Se nós não nos amamos, como a gente vai conseguir olhar para o outro e tolerá-lo, perdoá-lo, compreendê-lo ou alguma coisa? Então aí nós chegamos numa outra psicóloga fantástica, que é a Joana de Ângeles. Como ela propõe que nós solucionemos esse imbróglio? Então é exatamente isso. Primeiro, esse conhecimento. Tá, vamos conhecer o processo. Pronto, a gente já descobriu. Intelectualmente eu já sei que todo mundo é igual, mas só que dentro de mim, no meu coração, é difícil lidar com essas coisas. Tá, eu tenho que esquecer. Alguém consegue esquecer? Algum ato que realmente lhe machucou, lhe feriu? Não, claro que não. A Joana de Ângeles, ela diz, não é para esquecer. Tudo na nossa vida é um aprendizado, então a gente tem que colocar em algumas caixinhas mentais. Tudo bem, mas vamos entender o porquê da nossa raiva, o porquê da nossa mágoa. Primeiro passo é a gente aceitar que nós estamos magoados, que nós estamos feridos, que alguém nos magoou de alguma forma. Aceitamos, ótimo. E agora, eu vou fazer harakiri? Poxa, o que eu faço? Não. Agora vamos entender por que nós demos tanto poder a outra pessoa sobre nós. Por quê? Que essas pessoas podem ter o poder de nos deixar felizes ou infelizes. Por quê? A opinião dessa ou daquela pessoa é tão importante para mim? Por quê? Eu acordei bem e agora, por causa dessa ação, eu estou mal. Então, segundo passo, questionemos. Mas não apenas questionemos, busquemos a resposta. E que resposta? Para a gente entender a fundo do que se passa dentro de nós. Porque nós não podemos alimentar aquela sombra que pode explodir a qualquer tempo. A sombra, segundo a Jung, ela só é bem aproveitada quando nós temos consciência dela. Então nós temos que ter consciência do que nós estamos tentando esconder, daquilo que nós estamos fugindo. Lembrem-se, lembremos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos ter medo de saber quem realmente nós somos e dos nossos talentos, do nosso potencial. Então saibamos, questionemos. O que está acontecendo? Estou magoado. Estou magoado por quê? Porque ciclano falou isso de mim. Tá bom, é a opinião dele. E daí? Mas é porque ele vai falar isso para não sei quem, eu não quero. Então o que está acontecendo? É vergonha? Vergonha por quê? Vai afetar o quê? A nossa vaidade? Se nós não somos aquilo que a pessoa nos acusa, por que nós temos que ficar magoados? Por que nós temos que nos afetar com isso? E isso em relação a tudo. Às vezes as pessoas perdem a noção, perdem totalmente as estribeiras quando uma coisa foi tirada do lugar. Porque eu queria que fosse aqui, a outra pessoa botou ali. Por que isso? É porque eu estou querendo o quê? Impor a minha vontade? E por que a outra pessoa não pode falar a vontade dela? Por que só eu que tenho que estar certo? Tudo bem, a gente entende. Mas por que o meu jeito é o jeito? Por que eu quero essa prioridade? Por que eu quero essa supremacia em tal coisa? É isso que Joana de Ângeles diz para nós. Busquemos entender em nós qual é o nosso problema, qual é o nosso defeito. Porque é só a partir daí é que nós podemos consertar e mudar e pedir desculpa. E isso é o fundamental também que ela diz. Muitos de nós não sabemos perdoar. Ou quando a gente percebe que nós é que fizemos a burrada, aí nós ficamos o quê? Com o sentimento de culpa. Culpa? Não. Culpa paralisa. Nós, ao sabermos que nós cometemos um erro, ao sabermos que nós não somos santinhos, nós temos que reconhecer o mal que nós fizemos, sim.
Mas aí, criarmos o quê? O laço da responsabilidade. A responsabilidade, ela faz com que nós nos movimentemos, faz com que nós assumamos e agimos, pronto. A culpa não. A culpa, ela nos paralisa. Da mesma forma que a falta de perdão. Repara que é um outro lado. Quando nós culpamos outra pessoa, quando nós não perdoamos a outra pessoa, o que nós estamos fazendo para nós? Nós estamos carregando uma mala sem alça. Nós estamos nos maculando, nós estamos nos ferindo. E estamos o quê? Estamos engolindo. Lembra o sapo, aquela coisa da gente engolir? Que falamos sobre a questão energética? Só que não para por aí. A compensação energética, ela também tem outro problema. Ela pode ocasionar em outra questão que Freud que levantava, a chamada complacência somática. O que é isso? Significa que quando a gente tem altos e baixos de emoção, sentimentos muito fortes, e não sabemos diluir isso, dependendo do organismo de cada um, nós temos uma tendência, uma predisposição a que essa energia se acumule num determinado órgão. O que vai ocasionar o quê? Enfermidade física. Olha que legal. Aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa assim que está sempre guardando um rancor terrível, uma raiva, um ódio ali, muito grande, não perdoo, ela está se machucando ela própria. Normalmente, ou ela vai ter algum problema na região aqui do centro de força estomacal aqui, ou na cabeça. Aquelas pessoas que têm aquelas enxaquecas fenomenais, às vezes pode desenvolver até um tumor. E falar, olha, de como surgiu isso? Nós mesmos. Nós é que criamos os nossos maiores males. Lembremos, mente sã e corpo são. Simples assim. Se nós conseguirmos harmonizar os nossos pensamentos, refletirmos sobre as coisas com mais clareza, sermos racionais, vamos racionalizar os problemas que nós temos. Por que isso tira a minha paz? Por que isso me desarmoniza? Questionemos isso. Porque nada nesse mundo deveria nos desarmonizar. Se estamos de um jeito assim, por que, se nós acordamos bem, por que até o final do dia nós temos que estar mal? Que fator exterior que teve esse poder tão grande de nos desarmonizar? Lembremos, mantenhamos a paz. Até porque, estando mais harmonizados, mais pacíficos, a gente consegue pensar em soluções. A gente consegue raciocinar melhor as soluções. Mas, por fim, só finalizando aqui a questão da Joana de Ângeles, então ela diz o seguinte, que então nós precisamos sim reconhecer que nós somos defeituosos, que nós temos problema, que nós fomos magoados, sim, ótimo. E segundo passo, vamos trabalhar isso, certo? Nós vamos buscar entender e trabalhar. E por fim, vamos buscar aqui alguns conselhos também. Antes, né, falei trabalhar, depois do questionamento a gente trabalha, e esse trabalho normalmente é o quê? É nós buscarmos alguma coisa alternativa. Então, por exemplo, se estamos com raiva, ouçamos uma música prazerosa. Se estamos pensando numa coisa ruim, mudemos a faixa vibratória. É isso que ela está querendo dizer. E assim, bem, gente, vamos finalizando. Eu queria só que me permitissem que eu lesse um trechinho aqui de um texto de Emmanuel, que ele também completa sobre essa questão de como nós poderíamos lidar com o nosso dia a dia, com os nossos próximos mais próximos, dentro desses nossos parentes queridos e amados, que, poxa, são as pessoas que nos receberam nessa vida, que são responsáveis por nossa evolução, e nós também pela evolução deles. Precisamos nos amar. Aí ele diz assim: ouçamos sem contradizer, aclaremos os pontos de vista nos momentos certos, ou seja, sejamos mais racionais, que é isso que a Joana de Ângeles fala. Quando a gente for educar alguém, educar
não significa mimar. Cuidado. Nós também temos o péssimo hábito de achar que amar é só passar a mão na cabeça em tudo. Não, educar. E educar não significa ser ríspido, bater. Não é isso. É falar naturalmente, não subestimando a inteligência da criança, de que seja lá quem for. Respeitar. Respeitar todos, indiferentemente. Respeitar as diferenças, aqueles que nos são diferentes. Ou seja, respeitemos uns aos outros. Evitemos críticas no ambiente doméstico, cooperando em silêncio. Alguém entrou na casa meio atormentado, diferente ali, tal, batendo a porta. Nos calemos por aquele momento. Cooperemos. Vamos lá ajudar. Quando baixar a poeira, quando aquela pessoa estiver mais calma, racional, ela vai perceber a contribuição que nós fizemos com ela, como nós a ajudamos. E lembremos, a nossa harmonia, a nossa paz está dentro de nós. Se outro chegou desarmonizado, problema dele por enquanto, então não vamos deixar ele nos contaminar. Evitar as questões ácidas em família, que sempre acabam em explosões ou conversas ofensivas. Isso é óbvio, né? Reunião de família sempre acaba em algum comentário meio maledicente. Evitemos isso. A pessoa começou com uma coisa assim, a gente muda de assunto. Vamos lembrar de algum fato interessante, algum fato engraçado. Não relembrar, não ficar revivendo mal entendidos do passado para que sejam realmente esquecidos. Toda vez que a gente lembra uma coisa, a gente está vivendo aquilo, vivendo aquela dor e nós estamos nos machucando. Fora que, toda vez que nós relembramos, geralmente a gente coloca alguma coisa a mais que distorce o fato que realmente ocorreu. Não façamos isso. Aprendemos a não gritar e sim conversar. Quando nós percebemos que a gente está meio alterado, vamos tentar respirar, beber um pouco de água e falemos calmamente. A gente vai perceber que isso muda bastante, viu? A união começa de casa, mas a calma geral começa em nós mesmos. Nosso querido Emmanuel. Ou seja, busquemos manter essa nossa paz, a nossa calma interior. Valorizemos isso em nós. Ok? Então, desejamos a todos uma excelente semana, que todos nós, com essas reflexões de hoje, nós possamos mudar um pouquinho os nossos hábitos, os nossos maus hábitos, e que possamos ser felizes, convivendo com os nossos entes queridos e amados. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.